Olá pessoal, bem-vindos! Hoje é o 7º dia e o último dia da nossa reflexão, da nossa leitura. Vamos orar? Querido Pai, querido Deus, obrigado por este momento. Te louvamos e te adoramos, que o Teu Espírito Santo venha trazer visão, clareza e direcionamento. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então hoje nós iremos ver aqui na Bíblia, no Velho Testamento, algumas passagens. Vou fazer a citação aqui do livro da Bíblia, o capítulo e o versículo. Então já corre pegar um lápis, uma caneta, escreve no seu caderno para você ler, para você conhecer. Então no Velho Testamento, nós temos aqui o povo jejuava como um símbolo de arrependimento e súplica. Então, o livro de Levítico, capítulo 16, versículo 29 ao 31, no capítulo 23, do 27 ao 32, pelo dia da expiação, no livro de Juízes, capítulo 20, versículo 26, no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6, no livro de Joel, capítulo 1, versículo 14, no livro de Jonas, capítulo 3, versículo do 5 ao 10. Então, todos esses são algumas citações que foi convocado um jejum coletivo, aquele jejum que hoje na prática, né, é o jejum que a gente anuncia na igreja, para toda a comunidade estar no propósito ali, às vezes para algum culto especial, específico, ou para construção, enfim. E também nós vemos aqui o jejum que as pessoas faziam em busca de direção e proteção. Quer anotar? Anota aí, ó. Livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21 ao 23. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. E no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 3. Então, aqui são algumas passagens do Velho Testamento, que o povo já tinha como por prática o jejum. Mas no Novo Testamento, também gostaria de estar citando alguns versículos aqui, principalmente no livro de Mateus, onde o próprio Senhor Jesus nos chama a jejuar para termos uma disciplina espiritual. Então, Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 2, que é a passagem que Jesus está no deserto. Mateus capítulo 6, do versículo 16 ao 18, que ele chama ali a atenção dos discípulos, né? Para se atentar que o jejum não seja com hipocrisia, né? Mas seja sem hipocrisia. Mateus capítulo 9, do versículo 14 ao 17, que ele dá a instrução que o jejum é uma preparação espiritual, como nós refletimos durante essa semana no livro de Isaías, capítulo 58, né? E vemos também no livro de Atos, capítulo 13, do versículo 2 ao 3, também no capítulo 14, no versículo 23. O jejum antes de decisões importantes, certo? Então, o jejum, ele tem essa prática na vida do cristão, de sempre, quando em momentos de decisão, momentos de direção, nós entrarmos com propósito diante de Deus. E esse mês agora que está chegando, o mês de abril, nós estaremos em prol para cura, para libertação, para pureza espiritual também para Deus trazer dons espirituais. Então, sabemos que há várias áreas da nossa vida espiritual que necessita, né, de respostas, que precisamos buscar em Cristo, buscar em Deus. E quando nos colocamos num propósito, Deus responde. Amém? Eu separei aqui alguns tipos de jejum e eu gostaria que você conhecesse, né? Ou escolhesse o melhor para você. Nós temos o jejum completo, que é o jejum que a pessoa toma só água. Ela se abstém de todo tipo de alimento sólido, né? E é um jejum que a pessoa se dedica durante 24 horas, sem se alimentar. Exemplo, do nascer ao pôr do sol. Períodos mais longos tem gente que faz de 3 dias, né? Como tem lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 9. Depois você dá uma conferida. Então, é uma prática, eu falo que é uma prática assim, não é comum, é para poucos,
e pessoas que também, quando inicia o jejum, começa aos poucos, né? Então, são pessoas já experientes. Eu conheço uma pessoa, ela faz esse jejum, mas é uma pessoa aí que está numa caminhada há muitos anos já, né? Com Jesus na caminhada cristã. É uma prática que a gente tem que tomar muito cuidado, porque devido aos riscos de saúde, né? Porque ficar muito tempo sem comer, você pode dar desmaio, pode passar mal, dor de cabeça. Então, você veja a sua situação clínica, como que você está de saúde. E começa aos poucos, né? Você começa com um jejum de 6 horas, depois você pode, quando finalizar esse propósito, você pode começar outro propósito de 12 horas. E é aquilo que Deus direcionou ao seu coração. Outro tipo de jejum que nós conhecemos é o jejum que a pessoa ela toma só líquidos, né? Seja água e suco. Mas ali ela tem dentro do cardápio dela sucos nutritivos, sucos naturais, caldos, né? Mas sem sólido, mais nutritivo, para que ela não venha passar por uma desnutrição ou desmaio, alguma coisa do tipo, né? Então, sempre se atentar a isso. Ele é um jejum menos radical do que o jejum por completo, e ele é desintoxicante também, esse jejum, né? Temos também o jejum que o próprio Senhor Jesus fez de 40 dias no deserto. Ele está lá em Mateus capítulo 4, versículo 2. É um jejum bem forte também, mas se você for realizar algum desses jejuns, né, recomenda-se o acompanhamento médico para jejuns prolongados, né? O mais comum que a gente conhece, que a gente faz, é o jejum ali de 10, 12 horas, né, que é o intermitente que se fala, que você faz o propósito e você, digamos, você almoça, janta mais cedo, faz um jejum de 10 horas seguidas, das 22 horas até as 10 horas do dia seguinte, ou você pode também pegar das 11 até as 11 do dia seguinte, né? Pode se prolongar de 10 horas para 12, pode se prolongar para 15 horas, pode se prolongar para 20 horas, né? E aos poucos você vai se adaptando e vai estar aperfeiçoando o jejum na sua prática espiritual. Também tem o jejum parcial, que é a restrição de alimentos, um jejum muito conhecido, muito praticado, que ele é inspirado no livro de Daniel, lá no capítulo 1, no versículo 12, que é um jejum que você faz e você elimina alguns tipos de comida, carne, doce, refrigerante, né? Então, esse o jejum de Daniel, qual Daniel e seus amigos eles se abstiveram, né, do manjar delicado, as guloseimas, as coisas gostosas, boas do manjar do rei, né? Ele é muito praticado, esse jejum, muito bom também. Amém? Então, o jejum é uma ferramenta espiritual, não um fim em si mesmo. Ele deve ser praticado com sinceridade e foco em Deus. O propósito do jejum, humildade, dependência de Deus, busca da sua vontade. Não é obrigatório, mas Mateus 6, do 16 ao 18, né? Jesus recomenda como uma prática, disciplina espiritual. Deve ser acompanhado do seu jejum, leitura bíblica e oração, para a edificação do seu espírito. Amém? Atos capítulo 13, versículo 2. Corre lá, dá uma lida. Amém? Então, finalizo aqui essa série de 7 dias e vamos orar. Querido Deus, te damos graças, muito obrigada, Senhor, por esse tempo, por esse momento ao qual nós nos dedicamos para aprender mais sobre o jejum que agrada o seu coração. Te louvo pela vida de cada pessoa que aqui esteve e está acompanhando. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, que você tenha interesse, né, em estar entrando nessa prática que é o jejum, para te fortalecer espiritualmente, para trazer um crescimento na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, na sua vida relacional, e você vai ver Deus trabalhando, Deus fazendo. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.